Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Batman versus Anarquia. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a conexão imaginária entre o personagem Anarquia, vilão do Batman, e o movimento político de mesmo nome. Anarquia foi criada em uma atualização narrativa da indústria cultural de entretenimento de histórias em quadrinho entre o final de 1980 e o início de 1990 e se diferencia por sua conotação política enquanto justificativa de seus atos. Seus discursos, posturas e signos são tratados como elementos de vilania e demonstram um uso público e imaginário negativo da história política do movimento para fins narrativos. O personagem, evidentemente inspirado em outro produto, na história em quadrinhos V de Vingança, publicada um ano antes da introdução do Anarquia no universo do Batman. E isso sintomatiza uma apropriação, mas um uso diferenciado do discurso e da prática política do anarquismo. Ao longo do tempo, roteiristas elaboram as estruturas discursivas e performáticas das encarnações do personagem, com apropriações ou afastamento dos conceitos, pautas, ideários e outros elementos que norteiam os movimentos anarquistas, com as apresentações negativas de posturas políticas de esquerda, como o socialismo e o anarquismo. Na contemporaneidade pública, é importante analisar sua apropriação e dispersão no campo midiático. As abordagens possíveis dos imaginários políticos na relação entre história e ficção nos oportunizam a compreensão dos meios informais de absorção de saberes, muitas vezes deturpado por signos narrativos ideológicos, e os discursos que alcançam cada vez mais latência nas sociedades contemporâneas. Mas qual foi a influência para criar esse personagem tão complexo? Muitos argumentam que a ascensão dos quadrinhos undergrounds britânicos foi uma grande inspiração. Essa nova geração de quadrinistas conseguiram criticar os super-heróis do lado de dentro da indústria com muito mais desenvoltura do que qualquer outro artista europeu havia feito antes. Um ano antes do surgimento do personagem, foi lançado a série V de Vingança, escrita por Alan Moore. A história estava sendo publicada na revista inglesa Orion e acabou sendo cancelada antes do seu final. Mas, mesmo assim, ela havia deixado sua marca no mercado dos quadrinhos. V de Vingança é uma obra de ficção histórica que aborda tanto as memórias do passado quanto uma crítica política distópica. A narrativa é repleta de referências históricas, literárias e artísticas que demonstram o vigor e a criatividade dos autores Alan Moore e David Gibbons. Desde a ideia inicial, Alan Moore já tinha em mente uma história de um estranho terrorista que ataca um estado totalitário implacavelmente. A trama se passa em uma Inglaterra futurista, tomada por um regime autoritário, inspirado em clássicos como Fahrenheit 451 e Blade Runner. A lista de referências só aumentam: George Orwell, Aldous Huxley, entre outros. Alan Moore explica que a história trata da tomada de poder pelos fascistas na Grã-Bretanha pós-Holocausto dos anos 90. O protagonista misterioso, codinome V, é um foragido que teve sua mente alterada em um campo de concentração governamental. Visualmente, ele foi inspirado no extremista Guy Fawkes, que ilustra uma data comemorativa britânica. V é um anti-herói terrorista aos padrões românticos, mas em sua impessoalidade e anonimato coabita com o ideário anarquista. Anarquia, o vilão de Batman, é uma apropriação simplificada e aligeirada do codinome V, de Alan Moore e David Gibbons. Ele foi criado em 1989, na revista Detective Comics, e desde então tem causado muita polêmica. O nome já diz tudo, ele é um anarquista que luta contra o sistema, mas a forma como isso é retratado na história em quadrinhos é cheia de estereótipos e deturpações. No caso do Anarquia, as críticas são direcionadas aos órgãos públicos, e ele se comunica com a população por meio de mensagens em cartas aos editores e ações violentas. E como já era de se esperar, a postura do Batman é bem conservadora, e ele acaba sendo visto como defensor do sistema, ainda que combata os crimes ordinários, como o tráfico de droga e roubo. O Anarquia é retratado de forma caricata, como se fosse apenas um radical sem sentido, o que é uma pena, já que o anarquismo é um movimento muito importante na luta contra a opressão e a desigualdade. Na HQ, o Anarquia tem como base as suas ações e as inquietações sociais causadas pelo descaso do poder público. Mas o Anarquia não para por aí. Ele também invadiu uma fábrica de produtos químicos que estava poluindo o rio de Gotham. E olha só o que ele falou para o Vigia Noturno.
lacaio vil da conspiração capitalista e vítima das forças socioeconômicas além do seu controle. É importante entender que o Anarquia tem uma imagem estereotipada pelos próprios anarquistas. Ele afirma que a essência da anarquia é a constante surpresa, o que reforça a ideia de ação relâmpago e violenta, algo que não é necessariamente verdade. No universo do Batman, temos o personagem Perna, um negro ex-veterano da Guerra do Vietnã, que se tornou sem teto e que aparece nessa história protegendo o Anarquia das ações do Batman. É interessante notar como os menos afortunados, pobres e sem tetos se identificam com o discurso do Anarquia. Porém, o Batman não concorda com os métodos do Anarquia e afirma que tem o dever de fazer tudo ao seu alcance para impedir suas ações. No final de contas, o Batman relativiza a condição do Anarquia e afirma que ele só queria consertar o mundo. E essa história incrível do Anarquia, escrita por Alan Grant, mesmo sendo uma caricatura, insere muitos detalhes sobre o personagem e as suas ideias anarquistas. O Anarquia se aproxima bastante do movimento anarquista, principalmente nos seus discursos, e conta até com a ajuda do personagem Perna para sabotar a campanha de um político ganancioso. Ao longo do tempo, Alan Grant conseguiu construir o Anarquia com ainda mais detalhes e minúcias, graças às devolutivas dos leitores. E é isso que torna o Anarquia tão interessante. Suas ideias são frutos de uma reflexão profunda sobre o mundo em que vivemos e as desigualdades que enfrentamos. O personagem Anarquia consolidou sua presença na indústria de quadrinhos dos Estados Unidos, especificamente na franquia Batman. Sua presença pode ser apreciada em várias formas de entretenimento, incluindo animações e videogames, destacando sua importância na mitologia do super-herói, seu potencial comercial e sua utilidade para fins de divulgação. A representação da anarquia é um sintoma significativo do imaginário social do senso comum. E mesmo que seja uma reprodução fictícia, personagens como Anarquia têm importância nos estudos de representação política pública. A busca pela revolução é o elemento que conecta o personagem fictício de Anarquia com o movimento anarquista, assim como o Codinome V e outros personagens que incorporam esse imaginário. Embora a ação direta seja frequentemente mal compreendida, tanto pelos anarquistas quanto por seus oponentes, ela é um elemento fundamental do movimento anarquista. Para concluir, a discussão sobre o uso da violência não é o foco desse vídeo, mas é importante ressaltar que a ficção pode influenciar a forma como os anarquistas são imaginados e representados na sociedade. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e vitória sempre!